Bom, então, o que é que a gente tem de influência do clima a respeito das espécies que você, ou da espécie que você vai produzir na sua piscicultura, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, não sou eu que vou escolher a espécie só porque eu gosto mais de uma espécie de peixe ou porque eu gosto mais de outra espécie de peixe. Não é assim que a gente começa a produção de peixes. Os peixes, eles, né, a gente tem aí algumas espécies que são espécies de clima tropical, algumas espécies que são de clima temperado, né? Clima tropical são espécies que têm a zona de conforto térmico melhor, zona de conforto térmico em temperaturas mais altas, e aqueles peixes de clima temperado que têm a melhor zona de conforto térmico em temperaturas mais baixas. De maneira geral, as espécies que a gente produz aqui no Brasil, de maneira geral que eu falo assim, a grande maioria das espécies são espécies de clima tropical, ou seja, que tem o melhor conforto em temperaturas altas, por exemplo, de 28 graus aí aproximadamente. Só que algumas dessas espécies são mais tolerantes, outras menos tolerantes a baixas temperaturas. E por que é importante você saber disso? Porque se você vive numa região onde você tem oscilação de temperatura ao longo do ano, você precisa estar atento à espécie que você vai escolher para produzir aí na sua piscicultura. Então, se você pensar em produzir uma espécie que não tolera baixas temperaturas, ou seja, que você vai ter chance de ter mortalidades de peixes por conta das baixas temperaturas na época de inverno aí na sua piscicultura, talvez você esteja escolhendo a espécie errada. Então, vou dar um exemplo de algumas das espécies que podem ser produzidas sem que você tenha problema com temperaturas baixas, né? E a principal delas é a tilápia, né? Então, a tilápia é uma espécie de peixes que ela é uma espécie tropical, ou seja, que a zona de conforto térmico dela e o melhor desempenho de ganho de peso, de produtividade, de crescimento dessa espécie é em altas temperaturas, né? Em altas temperaturas, assim, em torno de 28 graus, tá? Na água, mas que é uma espécie que tolera com bastante eficiência, inclusive, temperaturas baixas. Então, a tilápia, mesmo que a gente tenha uma redução do desempenho dela em temperaturas aí de 25, de 24 graus, é uma espécie que você não vai ter grandes problemas. Mesmo quando você tem temperaturas abaixo de 20 graus, você não corre o risco de ter mortalidade das tilápias quando tem essas temperaturas mais baixas na época do inverno. Entretanto, será que é realmente vantajoso ter tilápia sendo produzida no inverno? A gente já vai falar sobre isso. Por outro lado, existem as espécies nativas que não toleram baixas temperaturas. E essas baixas temperaturas que eu falo aí são temperaturas abaixo de 24, de 20 graus, né? Então, o tambaqui, né? E todos os híbridos, os cruzamentos do tambaqui é uma espécie que a gente tem bastante dificuldade em conseguir ter desenvolvimento na época de baixas temperaturas, porque não toleram mesmo, é do metabolismo desse peixe, ele não consegue desenvolver, não consegue consumir e muitas vezes vai ter mortalidade dessa espécie em temperaturas abaixo de 20 graus. Outra espécie, pirarucu, também é um peixe que em baixas temperaturas não vai desenvolver, não vai consumir ração, pode sim haver o risco de mortalidade da espécie por conta da redução, da superredução do metabolismo dessa espécie, então a gente tem que ficar de olho. Que outra espécie? O pintado. O pintado é uma espécie, e os híbridos também, né? Que não vai desenvolver em grande quantidade ou ter grande ganho de peso em temperaturas abaixo de 24, principalmente abaixo de 20 graus de temperatura na água, e que isso vai fazer com que o teu ciclo de produção seja mais atrasado. E aí eu vou te falar daqui a pouquinho se vale a pena ou não você ter peixe alojado ou alojar esses peixes em épocas de inverno. Então, se você entende que existem as espécies que vão ter uma redução de desempenho em baixas temperaturas, mas você não vai ter problema de mortalidade, né, que não vão cessar 100% o metabolismo,
pode ser produzido, então a espécie principal aí para ser produzida em lugar onde tem inverno predominante como clima característico aí ao longo do ano, né? Não predominante, mas que você tem um inverno marcado no meio do ano, né? Ali no período de junho, julho, se você tem esse inverno bem marcado na região onde você mora, a espécie que você precisa produzir, ou que você vai ter sucesso de produção, é a tilápia. Não tem como fugir disso, tá? Se você mora em regiões onde você tem baixas temperaturas, mas que não tem esse inverno bem marcado, igual acontece no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região sul do estado de São Paulo, né? Alguns lugares, alguns outros lugares pontuais aí da região sudeste, que esse inverno é bem marcado, precisa ser produzida a tilápia, e se for uma região onde você não tem esse inverno bem marcado, mas que só dá uma redução de temperatura, como é, por exemplo, o caso do centro-oeste, né? Da região centro-oeste, da região do nordeste, da região norte do país. São regiões onde a gente tem redução das temperaturas no período de inverno, né? Então, aí, nos meses que compreendem final de maio a início de agosto, a gente tem redução das temperaturas, mas a gente não tem temperaturas abaixo de 20 graus, abaixo de 18 graus na temperatura da água. Então, nesse tipo de clima, nesses ambientes, a gente pode produzir a tilápia, né? Sempre, se a gente consegue produzir a tilápia em baixas temperaturas, nesses lugares a tilápia vai maravilhosamente bem, inclusive no inverno, mas a gente tem a possibilidade de produzir espécies nativas. Então, o tambaqui, todos os seus híbridos, os pintados, os híbridos, né, os cruzamentos aí, tanto o híbrido quanto os puros, o pirarucu, o piau. Então, são espécies que têm menor tolerância a baixas temperaturas, e aí essas são espécies que não dá para ser escolhida para produzir nas regiões onde você tem o inverno bem marcado, bem delimitado, tá? Agora, Soraya, eu posso produzir o tambaqui, eu posso produzir o pintado lá no Rio Grande do Sul? Falando em Rio Grande do Sul, Ayrton, como é que você está? Boa noite, professora. Oi, Adriano, como é que você está? Está por aqui também, os meus alunos presentes. A Bela Grava, boa noite. Edu Impernia, boa noite para você também. Me contem aqui de onde é que vocês são, que tem alguns aqui que eu já conheço, que são carinhas carimbadas por aqui, que sempre participam, mas quem não, né, quem está aqui pela primeira vez, ou quem eu ainda não sei de onde é, me conte de onde é que você está assistindo essa live hoje. Então, se você pode produzir essas espécies que não toleram baixas temperaturas em regiões de baixas temperaturas, pode. E qual é a maneira que você vai fazer para produzir essas espécies? Primeiro, ou você vai ter que produzir em sistemas intensivos, né? Ou seja, em sistemas onde você consiga fazer o controle da temperatura da água desses viveiros, e daí nesse caso não necessariamente seriam viveiros, precisa ser tanques onde você consiga controlar realmente a temperatura da água e manter um nível de aquecimento, ou então correr o risco de ter aí essas espécies cessando o crescimento, ou então correr o risco dessas espécies inclusive chegar a ponto de mortalidade por conta da redução do metabolismo, tá? Então, e aí você precisa colocar na cabeça assim, será que vale a pena o período de tempo que esse peixe vai deixar de crescer, vai deixar de desempenhar, e você colocar essa espécie de peixe mesmo assim? Ou o outro lado, né? Será que vale a pena você investir em sistemas de alta tecnologia, com sistemas de aquecimento de água para produzir espécies, né, de não tão alto valor agregado, como, por exemplo, o tambaqui, né? O tambaqui é uma espécie de peixe que é um peixe saboroso, mas que não é uma espécie de peixe de alto valor agregado, que você consegue alto faturamento, né? A venda dele não é uma venda de valor agregado tão alto. Então, não justifica um investimento em altas tecnologias para esse tipo de espécie. Talvez para o pirarucu, né? Talvez para o pirarucu, porque é uma espécie de alto valor agregado, mas ainda assim precisa ser avaliado, colocar na ponta do papel aí, né, a viabilidade financeira.